Pessoal, então nessa atividade de hoje, né, 2.2, a gente vai começar a dar uma refinada nos desenhos para poder colocar eles na prancha e fazer a apresentação do projeto. Tanto esse que eu estou chamando de pranchas de apresentação, quanto as plantas de desenho técnico, né? Tudo é desenho técnico, mas as plantas mais técnicas. Então hoje nós vamos trabalhar com as plantas. Então a planta dos dois pavimentos e a planta de cobertura, né, com cara de apresentação aí de projeto, e as plantas de, na verdade vai ser mais uma implantação, e as plantas dos pavimentos e cobertura com aparência de desenho técnico. Então nós vamos fazendo isso e montando as pranchas no Revit. Eu vou começar por essa daqui, ó, porque a gente tem mais informação. Eu fiz um checklist aqui com o que precisa ser mostrado e o que precisa ser ocultado. Depois eu volto nisso aqui. Eu acho que é melhor eu ir mostrando já direto no Revit, e vocês vão entendendo. Então, assim, é bem possível que vocês tenham uma planta que esteja, né, não sei, quem já ajustou, já fez o recorte aqui da janela, quem já ocultou o CAD, mas é bem possível que vocês ainda tenham uma situação meio caótica, assim, né? A planta está aqui, mas tem um monte de coisa sobreposta, curva de nível do CAD, desenho de base do CAD, coisas que, né, vai fazendo e vai aparecendo. Então a gente vai dar uma limpada nisso. A ideia é ficar uma coisa assim, ó. A planta técnica, aqui só está faltando ainda as cotas que eu ainda não cortei no meu projeto. Eu vou demonstrar aqui como que a gente faz isso. Então a ideia é a gente ficar com a planta limpa. Então, primeira coisa, vamos criar os formatos, que aí a gente coloca o desenho na prancha e aí a gente tem uma ideia mais clara, né, de que tamanho, por exemplo, fazer esse recorte da janela, né, do que seria essa viewport, e vendo como que isso aparece mesmo na prancha. Então, para criar um formato, tem aqui, ó, em vista, cadê as folhas de desenho? Está aqui, ó, composição da folha, tem uma folha. Então, né, no meu aqui tem um atalho FM, vocês podem configurar, mas eu acho que de vocês não vai ter. Então, vista, aqui a gente pode criar uma folha de desenho. E aí, ele vai pedir para a gente carregar, né, não sei se no de vocês já tem, carregar um dos formatos, uma daquelas famílias de apresentação. Então, se vocês não baixaram ainda, vocês vão lá e vão carregar, né, vai ter que carregar. E aí baixem essas famílias aqui, né? Formato apresentação, A2, A1 e A0, que está dentro da biblioteca na pasta Formatos e Carimbos. Então baixem essas famílias e aí depois que vocês baixarem a gente pode vir e localizar o arquivo que vai estar aqui, ó. No meu caso já está baixado, Formatos e Carimbos. Aí vocês vão baixar o formato de apresentação, abre, o meu que já estava carregado, ele está carregando de novo. Se quiser carregar, ó, aqui eu só tenho o formato A1, se eu quiser carregar o formato A0 também, faço a mesma coisa. Então vou lá, faço o caminho de novo, aí vou carregar aqui o formato A0. Vai atualizar a versão. E aí está aqui. Então aqui a gente escolhe o modelo da folha que a gente vai usar no formato. Eu vou fazer uma planta técnica, eu vou pegar o A1. Eu acho que a A1 vai ser um tamanho de folha legal em princípio aqui, vamos ver. Então, ok.
E aí ele cria aqui embaixo, ó, dentro da raiz aqui do navegador de projetos, ele vai criar aqui embaixo as folhas. E aí a gente pode renomear essas folhas, né, apertando o F2 aqui, ou o botão direito, renomear. Eu gosto de colocar tem dois campos aqui, um para o número e um para o nome. Só que o do número é o que vai separar esses conjuntos aqui, vai separar por essa letra inicial aqui. Então eu vou colocar, em vez de colocar um número, eu vou colocar aqui uma referência das plantas técnicas. Só para organização mesmo. Que aí ele separa aqui, tá vendo? Então eu ponho isso aqui, técnicas, e aí aqui embaixo eu ponho um número para ficar uma sequência de pranchas. A gente vai poder pôr quantas a gente quiser. Então, ó, um primeiro teste que a gente pode fazer é pegar a planta que vocês tinham aí do pavimento, que vocês já fizeram um monte de coisa, e colocar no formato. Então, basta pegar a planta, eu estou na folha, né, que eu estou aqui na prancha que eu acabei de criar, e aí eu vou lá pegar uma planta, né, a planta que eu quero colocar no formato, e vou inserir na folha. Só clicar e arrastar lá para dentro, e aí ele vai colocar aqui na folha. Então eu vou posicionar aqui, né, vou arrastando, movendo, eu vou centralizar o desenho que me interessa no formato, tem a referência aí do tamanho da prancha, do formato. Acho que vai ficar bom esse tamanho. Então aqui, isso é como se fosse aquele layout lá do AutoCAD, né? E essa janela, que aqui ainda não está recortada, é como se fosse a viewport. Então aqui eu estou na folha, eu estou com a vista da folha selecionada. E estou com um desenho inserido. Se eu quiser entrar no desenho, né, para editar o desenho, eu posso dar 2 cliques, que aí eu consigo ajustar, né, os elementos do desenho como se eu estivesse selecionando a vista aqui em cima, ó, no navegador de projeto. Posso fazer as mesmas coisas. Então eu dou 2 cliques, eu consigo mexer no tamanho da janela. Está meio travando esse negócio. Então, ó, dei 2 cliques, eu consigo mexer no tamanho da janela e ir ajustando aqui o desenho. Eu consigo recortar a vista. E aí a primeira coisa que eu acho que é legal de fazer é fazer esse recorte, ó, que aí a gente tem noção do tamanho da janela que a gente vai precisar de enxergar do modelo. É legal ver um pouco do entorno. Aqui eu estou pegando referências do CAD que eu vou apagar, mas... E aí a gente pode ir clicando dentro e fora. Cliquei fora, eu consigo movimentar o desenho. Tem uma... Como é que eu saio daqui mesmo? Está meio travando o meu computador. Então eu tenho que, né, dou 2 cliques no desenho, eu posso entrar e ativar isso aqui, ou clico fora, eu não sei por que ele não está saindo, e aí eu vejo o desenho na folha. Quando ele vem grandão assim, ó, esse título vem lá longe. Isso aqui é o título do desenho, ó. Está desaparecendo.
Para mover o título do desenho, acho que antes de vocês porem na folha, deixa eu apagar isso daqui, porque está ficando meio... Se vocês na edição do desenho fizerem esse recorte, ó, já está feito aqui, né? Porque eu fiz lá na folha, mas aí eu vou inserir ele de novo. Fui lá na folha, vou aproximar aqui do formato, e vou pegar o desenho e colocar aqui, ó. Então, por que eu fiz isso? Que aí aqui agora, ó, o título do desenho já está pertinho do desenho aqui, ficou melhor, ó. Então, se eu quiser ajeitar a posição do título do desenho, eu tenho que selecionar o desenho. Não, eu tenho que só arrastar o título mesmo. Esse tamanho dessa linha, tá vendo que tem uma linha que ficou meio grande aqui? Para eu mudar o tamanho dessa linha, aí sim, eu tenho que clicar no desenho e eu posso puxar essa bolinha aqui, ó, para ajustar o título do desenho. Esse nome que está aqui, ó, não é um nome, né, que eu quero que apareça no desenho. Eu posso modificar isso clicando aqui, ó, e procurando nas propriedades. Tem aqui, ó, título da página, que é o título do desenho. Não, desculpa, nome da vista, que é o nome da vista. Não, desculpa, é o de baixo mesmo. Deixa eu fazer um teste aqui. Planta do pavimento superior. É isso mesmo. O título da página é o título que vai aparecer aqui, ó. Então, na hora que eu editei esse campo aqui, eu edito esse título sem mexer no nome do desenho aqui no navegador de projetos. É o nome que vai aparecer no desenho aqui. Isso às vezes vai ser, muitos casos vai ser necessário. Então, gente, aqui a gente ajustou a janela do desenho, colocamos na folha, ajustamos aqui o título, ele já vem com uma escala gráfica configurada, já vem com a indicação da escala e está cabendo na folha. A gente vai ter que pôr também um carimbo aqui, ó. Lá aqui também tem, ó, carimbos. Carimbo prancha técnica, isso eu esqueci de falar, ó. Vamos baixar isso aqui também. Esse carimbo de prancha técnica, para a gente colocar o carimbo e editar ele lá no Revit. Então eu vou abrir aqui a família. Então está dentro de formatos e carimbos também, tem carimbos, carimbo prancha técnica. Isso aqui a gente carrega lá para o projeto. Esse carimbo é o mesmo tipo de elemento que o formato. Blocos de margens e carimbos é a categoria desse objeto. Então eu vou copiar esse formato aqui, ó, vou duplicar ele, fazer uma cópia dele. E aí um desses eu vou pegar e vou mudar o tipo, vou chamar ele, vou colocar ele como carimbo. E aí ele vai trazer um carimbinho aqui básico, bem básico, que a gente vai pôr no cantinho da folha aqui. E aí depois vocês podem preencher aqui, ó, o nome da disciplina. É só selecionar o carimbo e clicar nas interrogações e preencher, ó. Sétimo vir. Põe o nome completo, né, da disciplina, modelagem virtual 2. Seu nome e o conteúdo da prancha. Planta
técnica do primeiro pavimento, do pavimento superior. Ou simplesmente planta do pavimento superior, né? Esse nome técnico a gente está inventando agora. Aqui é data e número da folha, né? Depois na hora que a gente vê o total de pranchas, a gente vai colocar aqui 01, essa folha é 01 de 5, não sei quantas vai dar ainda, não fiz essa conta. Então a gente preenche esse carimbo aqui. Então, ok, o formato está na prancha, mas o desenho ainda não está do jeito que eu gostaria. Então, esse checklist que eu passei para vocês aí já está lá no Moodle. E aí vocês veem aí, ó, o que deve ser mostrado. Então, tudo que deve aparecer no desenho de planta técnica. E na outra folha, o que deve ser ocultado. Então, vamos começar por aqui, ó, porque aqui a gente primeiro vai ter que esconder várias coisas e ajustar alguns elementos lá da planta. Então, eu vou lá no desenho mesmo, né, na planta que eu estou trabalhando. Eu estou chamando aqui de rascunho, porque eu já tenho ela pronta. Então, a gente vai ver categorias de elementos aí que, porventura, a gente não nos interessa. Então, por exemplo, eu liguei tudo que tinha no meu aqui para poder dar esse exemplo para vocês. Isso aqui, por exemplo, é a localização do projeto, né, tipo a origem. Vocês nem devem ter isso ligado. Mas, para dar um exemplo, é uma categoria de elemento que eu posso vir aqui com o botão direito e ocultar na vista a categoria. Então, isso aqui vai desaparecer. Agora, eu consigo dar um zoom total aqui. O desenho de CAD, né, a referência de CAD que a gente tinha usado para poder fazer o modelo, para poder pegar algumas referências, né, fazer as curvas de nível, a gente não quer enxergar isso, né, na planta do desenho. Então, vocês vão lá e vão, com o botão direito, sobre o desenho do CAD, ocultar a categoria na vista. Então, todos os desenhos de CAD vão desaparecer daqui. O que mais que tem aqui? Ó? Na planta técnica, né, a gente vai colocar simbologias, textos, cotas e tal. Então, a gente não precisa de mostrar mobiliário. Então, a gente pode ver aqui a categoria do elemento e ocultar a categoria. Isso é o jeito mais prático, porque a gente vê o objeto que a gente não quer mostrar, seleciona, com o botão direito, vai lá e ocultar a categoria. Quando eu estou fazendo isso, eu estou mexendo no recurso que é de visibilidade de gráficos, que eu já vou comentar com vocês daqui a pouco. Fazer um parêntese disso aqui. Muitos casos... Em alguns casos de vocês, ó, tem um outro elemento aqui que eu tinha feito para poder mostrar essa janela, não sei se eu mostrei isso, de faixa de vista. Então é mais uma coisa que eu não quero ver, então eu vou lá e vou ocultar a categoria. Aquelas linhas de separador de ambiente que a gente usou para separar o ambiente da sala, do hall, da varanda, da circulação, eu não quero ver essa linha no meu desenho. Então, eu vou ocultar a categoria. Ocultar na vista esta categoria. Aqui eu deixei de propósito, ó, eu pedi para vocês fazerem vigas, e eu falei que depois a gente ia mover elas todas para baixo. A gente estava fazendo elas alinhadas com o nível 0, né, o nível do pavimento térreo, e que depois a gente tinha que mover elas todas para baixo. Eu vi que alguns, né, quando eu abri os trabalhos finais, eu vi que alguns ainda não tinham feito isso. Então, aí vocês podem ou fazer isso, né, agora, muda aqui esses parâmetros e põe todas as vigas com -5, ou seleciona as vigas
que aí ela desaparece. Ó. Eu fiz com todas já? Eu já levei todas de uma vez. Eu tinha pegado uma só. Então vocês podem editar aqui o parâmetro, né, que é o jeito de consertar o problema, né, que de fato está modelado. Ou as vigas aqui nessa planta a gente não vai enxergar, também poderia simplesmente ocultá-las, dando esse ocultar na categoria. Eu vou já mover elas todas para baixo aqui, que é o mais correto, né? Quem não tinha feito isso, põe aqui -5. Faz isso com todas as vigas que estiverem aparecendo aí, ó. Posso selecionar todas de uma vez e vou dar um offset para ela descer um pouco, ficar abaixo do piso acabado. Então, com isso, a gente ajusta, né, o que a gente quer enxergar no desenho. Vamos dar uma conferida aqui no checklist. Ó. Eu apaguei mobiliário, apaguei as referências de CAD, apaguei separador de ambiente. Tem umas setas automáticas que o Revit põe quando a gente faz escada, que eu acho ela horrorosa e errada também. Não é uma representação legal. Deixa eu ver se aqui está aparecendo. Aqui no meu nem está, ó. Tem alguém que tem uma seta aqui, automática? Então, seleciona a seta e dá um ocultar categoria. Você vai ver que ela tem uma categoria. Eu me esqueci o nome dela agora. Então, a seta da escada eu não estou conseguindo localizar, mas quem tiver com isso aqui aparecendo, seleciona e dá lá um ocultar categoria. E aí outros elementos, né, que estiverem interferindo aí no desenho, na cara do desenho, vocês vão ocultar também. E aí aqui o que deve ser mostrado, ó, o título do desenho, aí lá na prancha, é o que aparece na hora que a gente pôs o desenho lá no formato. Então está aqui, título do desenho. E aí a gente precisa de indicar um norte, orientação do norte. Então o norte é um símbolo que está em anotações, anotar símbolo. Acho que eu já pedi para vocês carregarem o símbolo do norte. Deixa eu ver se o meu já tem. O meu não tem, então eu vou carregar aqui o símbolo do norte. E aí o norte aqui eu vou ter que ver. Eu vou copiar. Esse símbolo do norte eu posso inserir ele tanto na folha do desenho quanto numa das vistas mesmo. Então eu vou pegar uma das vistas onde a gente tem o desenho do CAD. Aqui, ó, eu tinha uma vista ainda da implantação onde eu tinha a referência do CAD, que é mais fácil para a gente alinhar esse norte de acordo com o CAD. Ó. Eu tenho uma indicação do norte aqui. Ó. Então, se o seu desenho está de acordo, né, com a orientação do desenho do CAD, alguns tinham tirado isso do lugar, usa isso aqui como referência. Então, vou botar o símbolo do norte aqui, ó, copiei e colei ele. E vou girar ele para ficar alinhado com o norte que está indicado aí. Esse símbolo eu vou copiar de novo, Ctrl C, e vou colar lá no formato.
Não deu. Ctrl C. Ah, não pode. E agora? Não posso colar ele aqui com o giro. Não dá para colar lá no formato, então eu tenho que pôr ele aqui, ó. Vou pôr ele mais ou menos perto de onde vai ficar o título. Eu fui na vista mesmo. Estou colocando ele aqui, ele vai ficar... Vai aparecer aqui, ó. Esse que está lá na folha eu vou apagar. Esse daqui eu vou colocar ele pertinho do título aqui. Então está aí a indicação do norte. Os elementos construtivos é o que a gente está vendo do modelo, né? O que ficou aí é o que está aparecendo. Contexto imediato, aí é o que a gente vai mexer na faixa de vista do desenho. Então aqui, ó, eu estou recortando essa minha janela aqui, a janela de recorte do desenho, né? Isso aqui é a área que está sendo mostrada. E aí o que eu estou chamando de contexto imediato é você ver o que tem de terreno em volta, se tiver vegetação. Aqui a gente não tem muita coisa, né? Mas a gente sempre tem que mostrar esse contexto imediato. Então não tem muito o que mexer nesse sentido aqui agora não. E aqui o que a gente já colocou na última aula, né? Os nomes dos ambientes, seta indicando sentido de subida de escada, projeção de beirais, que são coisas que a gente já tem. Aí eu vou pegar o meu exemplo pronto aqui só para mostrar para vocês. Né? Os códigos de portas e janelas. Essa seta indicando o sentido de subida da escada. Isso já está de acordo com a escala do desenho. Nós estamos fazendo não para 50, esqueci de falar disso. De novo. Níveis. Nome dos cômodos com área. O que mais? Projeções de beirais, né, que a gente fez aqui usando... Aqui não está. Eu perdi o que eu já tinha feito. Eu mostrei na aula passada, não mostrei como a gente usar a faixa de vista para poder criar linhas de projeção, igual essa daqui. Ó. Aqui eu estou no pavimento de baixo. Nesse aqui eu fiz. Para criar essas linhas tracejadas de referência de projeção. No pavimento superior a gente vai ter isso aqui, ó, basicamente. E vai ter uma indicação do vazio aqui que a gente faz com aquela linha de detalhe. Linha de detalhe. Projeção. E aqui teria que ligar a faixa de adjacência e tal, e colocar a projeção do telhado também. Seguindo aí no checklist, as cotas, eu vou mostrar no final. Identificadores de portas e janelas, já comentei. Indicação de cortes, fachadas e eixos. Aí isso aqui é importante, ó. Vamos concentrar nisso aqui agora. Acho que eu vou pausar e fazer um outro vídeo. Já deu meia hora.